Olha só esse texto, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Shalom, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a árvore da vida, o fruto do Espírito e as 12 tribos. Peço que você assista esse vídeo até o final, já deixe o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se não for inscrito, se inscreve nesse canal, comenta e compartilha com seus amigos e familiares. Os 4 grupos de tribos que se posicionavam ao redor do tabernáculo no deserto representavam diferentes aspectos da fé e da missão do povo de Deus. Isso se aplica a nós de modo espiritual e atemporal. O grupo de Judá, ao lado leste, ao qual chamamos de Amanhecer Dourado, representa a liderança. O grupo de Ruben, do lado sul, o qual chamamos de Honra Divina, representa a misericórdia. O grupo de Efraim, do lado oeste, o qual chamamos de Luz do Sol Poente, representa a fidelidade. O grupo de Dan, do lado norte, o qual chamamos de Juízo Divino, representa a justiça e o julgamento. Ao associarmos o fruto do Espírito com esses grupos de tribos e o sacerdócio levítico, podemos entender melhor nossa própria missão e características espirituais. Por exemplo, a paciência é uma característica importante para o grupo de Ruben, que representa a misericórdia. A perseverança é uma característica importante para o grupo de Efraim, que representa a fidelidade. Os sacerdotes e levitas também desempenham um papel importante nessa associação. Os sacerdotes eram responsáveis por oferecer sacrifícios no tabernáculo em nome do povo de Deus, e os levitas davam suporte cuidando do desmonte, transporte e montagem do tabernáculo. Eles representam a intercessão e a comunhão com Deus. O fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22 representa os pilares da nossa vida espiritual. O tabernáculo no deserto era mais do que um simples lugar de culto. Sua estrutura e organização revelavam aspectos proféticos da fé e da missão do povo de Deus. As tribos, posicionadas em torno do tabernáculo, simbolizavam diferentes características e responsabilidades na vida em comunidade. Aqui vamos ver uma associação inspiradora associando o fruto do Espírito com os 4 grupos de tribos em torno do tabernáculo e o sacerdócio levítico. Descobriremos como cada grupo, com suas próprias peculiaridades, contribui para a construção de uma vida de fé. Salmo 133, verso 1 diz assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Salmo 133 fala de uma união poderosa. Mas como podemos alcançar essa união? Não é fácil, mas é possível. Precisamos ter comunhão de espírito e fé. Ou seja, precisamos estar unidos em nossa fé em Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, e ter um relacionamento próximo com Ele. Quando isso acontece, naturalmente, nos unimos aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. E isso não significa que precisamos ser iguais em tudo. Pelo contrário, cada um de nós tem dons e talentos diferentes que podem ser usados para glorificar o Pai. Mas precisamos estar unidos no amor e no propósito de servir o Pai. Infelizmente, muitas vezes vemos divisões entre os irmãos. Isso não é o que Deus quer para nós. Ele deseja que sejamos um só corpo em Cristo. E quando estamos unidos, somos mais fortes e podemos fazer muito mais para o reino de Deus. Na verdade, devemos buscar essa união com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Devemos orar juntos, estudar a Bíblia juntos e servir ao Pai juntos. Sempre lembre do que Jesus disse em João 17:23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O fruto do Espírito, os 4 grupos de tribos espirituais e os levitas e sacerdotes. O Pai organizou a unidade das tribos em torno do tabernáculo assim:
A leste, Judá, Issacar e Zebulon. A sul, Ruben, Simeão e Gade. A oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. A norte, Dan, Aser e Naphtali. Ao centro, os levitas e sacerdotes. Os levitas e sacerdotes são considerados ao centro porque representam as 12 tribos. Para entendermos melhor a conexão do fruto do Espírito com as 12 tribos, vamos ler Apocalipse 22, verso 2, que diz assim: No meio da avenida e às duas margens do rio achava-se a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Esses 12 frutos, um por mês, fazem referência às 12 tribos, que por sua vez fazem referência a cada um de nós que participamos das tribos espiritualmente. Como também já colocamos em outros vídeos no canal Eternidade Passada ao Retorno, o fruto do Espírito Santo refere-se à manifestação do novo nascimento pelo qual devemos passar para sermos aceitos novamente como filhos do Pai Celestial, tal qual o filho pródigo retornando para casa. Ou seja, o fruto do Espírito está diretamente relacionado conosco, as 12 tribos espirituais, que nascemos de novo, tal qual o fruto da árvore da vida. Quando a árvore da vida produz um fruto em determinado mês, alude a novos nascidos do Espírito de determinada tribo, que por sua vez, como novo nascido, deve manifestar as características do Espírito, citado por Paulo em Gálatas 5:22, que diz assim: O fruto do Espírito produzido pelo Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. As características do fruto do Espírito são manifestas em cada um de nós. Elas não se manifestam no nada, mas se manifestam em nós. Tanto o amor como a alegria, a paz, etc. são manifestos em nós, as tribos espirituais. Agora vamos associar as características do fruto do Espírito com os 4 grupos de tribos em torno do tabernáculo e os levitas e sacerdotes. As 2 primeiras características do fruto do Espírito são amor e alegria. O grupo do lado sul, qual chamamos de honra divina, Ruben, Simeão e Gade, relacionados ao pilar da misericórdia. Amor e alegria. O amor e a alegria estão relacionados com o grupo do lado sul. O amor e a alegria são as bases da vida em comunidade. O amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nos motiva a amar o próximo como a nós mesmos. Esse amor se manifesta no cuidado mútuo, na compaixão e na busca pelo bem-estar da comunidade. A alegria do Espírito Santo nos concede forças e esperança para superar os desafios da vida. Essa alegria se manifesta na gratidão pelas bênçãos recebidas, na celebração da vida e na capacidade de perdoar e restaurar relacionamentos. A paz e a longanimidade estão representados no grupo do lado leste. A paz e a longanimidade são essenciais para a liderança, para lidar com as provações da vida. A paz do Espírito Santo nos permite viver em harmonia com Deus, com o próximo e com os outros irmãos. Essa paz se manifesta na resolução pacífica de conflitos e na busca pelo bem comum. A longanimidade do Espírito Santo nos ajuda a lidar com as dificuldades com amor e compreensão. Essa longanimidade se manifesta na perseverança diante das provações, na capacidade de suportar ofensas e na disposição de esperar com paciência para agir com confiança. A benignidade e a fidelidade estão representados no grupo do lado oeste. A benignidade e a fidelidade são características essenciais para o cuidado com os necessitados e para a manutenção da fé. A benignidade do Espírito Santo nos impulsiona a agir com compaixão e generosidade. Essa benignidade se manifesta no discernimento das necessidades do próximo e na oferta de ajuda aos necessitados. A fidelidade do Espírito Santo nos capacita a permanecer firmes na fé, mesmo diante das tentações. Essa fidelidade se manifesta no compromisso com Deus e com a sua palavra, na obediência aos seus mandamentos e na perseverança na oração. A mansidão e o domínio próprio são essenciais para a vida de união e para o controle das emoções. A mansidão do Espírito Santo nos torna instrumentos de paz e justiça.
Essa mansidão se manifesta na humildade, na gentileza, no trato com os outros e na capacidade de ser justo. O domínio próprio do Espírito Santo nos concede a capacidade de controlar as emoções e tomar decisões justas. Essa característica se manifesta na moderação, na disciplina e na administração responsável do julgamento justo. A fé pode ser representada pelos levitas e sacerdotes. A fé é o pilar do sacerdócio e dos levitas, pois a fé dos sacerdotes e levitas se manifesta no compromisso com Deus e com a sua palavra, na obediência aos seus mandamentos e na perseverança da oração. Os sacerdotes e levitas representam o povo diante de Deus e a fé é seu pilar. Em Romanos 14, 23 está escrito: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Ou seja, se você não tem fé em algo e ainda assim faz, isso pode ser considerado um pecado. Outro versículo que reforça essa ideia é Hebreus 11:6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui fica claro que a falta de fé pode impedir a nossa conexão com Deus. E ainda tem mais um versículo importante em Colossenses 3,17 que diz assim: e tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo o que fizermos deve ser feito em nome do Senhor Jesus, com gratidão a Deus e fé. A fé é essencial em nossas vidas e como devemos sempre buscar nos conectar com Deus através dela. Tudo que não for feito com fé pode ser considerado pecado. Quando cultivamos a fé em nossos corações, abrimos espaço para a esperança e para a luz divina poder nos guiar. É por meio da fé que encontramos forças para suportar desafios, enxergar as bênçãos em nossa vida e manter a chama da esperança acesa mesmo nos momentos mais difíceis. Confiar em Deus e acreditar no seu amor incondicional nos fortalece e nos traz paz interior. Que a fé seja sempre nossa companheira, nos lembrando do poder do amor de nosso Pai Celestial em nossas vidas. Ao associarmos as 9 características do fruto do Espírito com os 4 grupos de tribos e o sacerdócio levítico, encontramos um panorama inspirador de nossa vida espiritual em comunidade. Cada grupo, com suas características e responsabilidades específicas, contribui para a construção de um corpo frutífero, do qual fazemos parte por fé. O fruto do Espírito se manifesta nos 4 grupos de tribos em torno do tabernáculo. As 12 tribos estão representadas nos 12 frutos da árvore da vida. Você precisa entender que para você associar o fruto do Espírito com os grupos de tribos, a matemática espiritual é essa. São 4 grupos que representam 2 características cada, que vão somar 8 aspectos ou 8 características do fruto do Espírito. Esses 8 aspectos são aplicáveis para as 12 tribos, aplicando 2 aspectos do fruto a cada um dos grupos em torno do tabernáculo. Assim, sobra um aspecto, o 9º, e esse 9º deve ser aplicado aos levitas e sacerdotes ao centro, que por fim são uma representação das 12 tribos, dos 4 grupos de tribos em torno do tabernáculo. Ou seja, o fruto do Espírito, dar à luz a um fruto, remete de modo profundo e espiritual a nós, as tribos, que estamos representados nos 12 frutos da árvore da vida. Textos para apoio. O Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Os nascidos do Espírito são o fruto da árvore. Em nós, as tribos espirituais, se manifesta o amor, a alegria, a paz, longanimidade, fé, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito.
Na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, de um lado e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Nós somos representados no fruto, uma tribo a cada mês, e cada mês se alude a uma das constelações destacadas como principais para simbolizar as 12 casas de famílias principais, chamadas de tribos. Então, dessa maneira, temos do lado sul do tabernáculo Ruben, Gad e Simeão, representando amor e alegria. Do lado leste do tabernáculo temos Judá, Isacar e Zebulon, representando paz e longanimidade. Do lado oeste do tabernáculo temos Efraim, Manassés e Benjamim, representando benignidade e fidelidade. Do lado norte do tabernáculo temos Dan, Aser e Naphtali, representando mansidão e domínio próprio. E no centro temos sacerdotes e levitas, representando a nossa fé. E assim temos um corpo de um povo, representado no fruto do Espírito.